Boa noite, pessoal. Hoje a gente dá continuidade ao conteúdo da aula passada, que não deu tempo de eu falar todo o conteúdo que eu queria na aula passada, que faltou justamente esse sobre validade de argumentos, tá? Então, por isso que ainda está a aula 3, né? É uma parte 2, porque eu daria isso na última aula, mas não deu tempo. Além disso, eu quero fazer uns exercícios com vocês. Na última turma eu consegui. Então, eu consegui terminar e sobrou um tempo de eu fazer uma revisão, que é bom que deu para responder algumas dúvidas e rever questões das aulas anteriores, né? Vamos lá, vamos começar. E o que eu quero falar é sobre validade de um argumento, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é um argumento e saber o que significa, então, falar sobre argumento ser válido ou inválido. Para a gente chegar lá, eu preciso falar coisas anteriores, que são conceitos de tautologia, contingência e contradição. Esse termo tautologia eu já utilizei até nas aulas anteriores, né? Mas eu vou formalizar melhor aqui nessa aula de hoje, tá? Então, vamos começar com tautologia. Tautologia, contingência e contradição são características que alguns enunciados vão ter, tá? Então, esse enunciado vai ser uma tautologia se satisfizer o quê? No caso aqui, é quando ele é sempre verdadeiro o seu resultado, esse enunciado, φ, ou qualquer letra que seja, né? Qualquer combinação aí, qualquer expressão lógica, né, que você tome, vai ser uma tautologia se for sempre verdadeiro para todas as interpretações que existam ali das componentes combinadas, tá? Então, isso, em outras palavras, a gente diz ser uma verdade lógica, tá? É sempre verdadeiro. Se vocês lembrarem, então aqui está um exemplo de tautologia, P ou não P. Na aula passada, por isso que eu fiz essa bagunça aqui, na turma anterior, na aula passada eu usei essa expressão, vocês lembram? Sim. Não era exatamente P ou não P que aparecia lá, mas era algo, sei lá, era algo assim, ó. Era F e G ou não F e G. Era algo assim, né? No exemplo que a gente viu lá na aula passada. Essa disjunção, ela fazia uma conjunção com alguma outra coisa que estava aqui que não importava exatamente. Não importa agora. Mas lá era o que mais importava, porque isso daqui a gente viu até, é sempre verdadeiro. Por quê? Aqui, olha, sempre vai ter um valor que é verdade aqui na combinação que você vai assumir. Porque um é negação do outro, né? Então, uma coisa pode ser verdade ou falso. Se você tem uma verdade, a sua negação é falso. Se você tem falso, a sua negação é verdade. Por isso que vai ser sempre verdadeira essa disjunção. E lá naquele exemplo que a gente viu, a conjunção é o que importa, é o que está aqui. Não, é o que está aqui, porque aqui é sempre verdade, então você pode até descartar, né? Então tá claro, isso aqui é uma tautologia, porque ó, sempre verdadeiro. Beleza? Um outro exemplo de tautologia é essa expressão um pouquinho maior. Como é que a gente verifica se uma expressão de fato é uma tautologia? O que você tem que verificar é avaliar todas as interpretações que você pode ter para aquela expressão, para aquelas componentes, né, combinadas ali, e a conclusão, ou seja, o valor que você vai ter da expressão é verdade, sempre, né? Sempre uma verdade. E aqui eu até já montei, não preciso montar porque já está aqui, né? Coloquei as interpretações de P e Q, tanto de P quanto de Q, isso aqui é a coisa que vocês já sabem fazer, e fui montando a tabela verdade, né? E é claro, de novo aqui para reforçar, para quem não está tão claro quanto a isso, tem que olhar as operações mais básicas, né? É assim que você vai evoluindo, é igual uma expressão aritmética. A gente vai fazer a conta do que está primeiro, mais interno, e assim vai evoluindo para obter expressões, resultados da expressão maior, né? Então, primeiro você faz aqui essa implicação, V implica em V implica em F, é o único caso que faz uma implicação ser falsa, né? Todos os outros aqui são verdadeiros. Essa coluna vai ter uma conjunção com
a coluna P, porque é o que está aqui, né? E isso daqui vai fazer uma implicação com a coluna Q, ok? Então, aqui eu usei, inclusive, uma legenda do enunciado, né? Porque eu não tinha espaço, simplesmente por isso, né? Então, eu simbolizei todo esse enunciado usando uma única letra. É isso que eu fiz para conseguir caber aqui no espaço que eu tinha. Então, o φ, na verdade, é, é essa causa com essa consequência, ou seja, é essa coluna implicando nessa consequência aqui. E essa coluna, né, é uma conjunção, então só vai ser verdade quando ambos os operandos forem verdadeiros, para todos os outros vão ser falsos. Então, por isso que aqui deu verdadeiro e todos os outros deram falso, né? Porque é essa coluna com essa. Então, aqui, esse camarada é falso, esse aqui é falso, esse aqui é falso. Então, é isso. E depois é a implicação dessa coluna com essa coluna. Então, você vê que verdade implicando verdade é verdade. Para todos os outros casos aqui que você tem causa falsa, não importa o que vai aparecer aqui, vai ser sempre verdadeira. Isso, estou falando só recapitulando coisas que a gente já viu na aula sobre validade, né? Aliás, sobre equivalência, tabela verdade, né? Então, a gente já entendeu essa construção. E aí a gente vê, pô, dado sempre verdadeiro. Mesmo você podendo ter coisas que aqui seja falso e aqui também seja falso. Mas ainda assim, a gente sabe como uma implicação de falso em falso é verdadeiro, está satisfazendo o que eu queria. Tá legal? Isso é uma tautologia. São exemplos de tautologias, né? Agora, contingência. Beleza? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir perguntando, tá, gente? Contingência. A contingência, na verdade, ele é uma característica também de um enunciado, mas que agora ele tenha que ter necessariamente os dois valores como resposta, como conclusão. Tem que ter interpretação que seja verdadeiro e também tem que ter interpretação que seja falso. Eu devia ter pego água. Eu vou pegar água ali rapidinho, tá? Já volto. Foi mal, gente. Voltei. Tá, então, estou falando agora sobre contingência, né? Então, a contingência é um enunciado que necessariamente tem alguma interpretação que vai ser verdadeira e tem alguma interpretação que vai ser falsa. Um exemplo bem direto é a própria conjunção, quando você tem duas componentes, né? E uma não se relaciona com a outra, né? Uma é independente da outra, né? Então, veja que aqui, necessariamente, você tem uma linha que dá verdadeira e você tem outra linha que dá falsa. Ok, isso é uma contingência. Tá bom? Bem simples. Um outro exemplo de contingência é esse que está aqui. Vou apagar isso aqui? Não, vou apagar. Então, observa bem que, ó, se eu pedir a vocês, ó, mostre que isso daqui é uma contingência. O que você vai fazer então? Fala para Eu mim. montaria a tabela verdade, Oi? observaria, montaria a tabela verdade, observaria o Aham. resultado de cada interpretação.
Perfeito. Agora, se eu pedisse, mostre que isso é uma contingência sem montar a tabela verdade. Hum, O que você teria que arrumar para mim aí? pensando. Peraí. Não- Alguma resposta? Eu teria que observar os tipos de conectivos que eu tenho Uhum. e se o enunciado me deu alguma informação em relação ao valor de alguma componente, não sei. Hum. Pode ser. Se esse caso tenha sido falado, né? Ô, Você professor, teria Mas não é que o único fazer jeito, um não. enunciado equivalente? Ô, Isaac. Você faria um enunciado equivalente? Mas para quê? Aí comparava-se. Você não montaria uma tabela verdade É, desse, mas sim de uma expressão equivalente. é. Não, mas esse é o mesmo trabalho. Tá montando uma tabela verdade. Eu não quero. dá para saber que é possível ter um verdadeiro e um falso, porque tem um falso no componente da direita do se, então. Então é possível ter um verdadeiro ou um falso, porque essa é a condição para ter um falso, sair do verdadeiro para o falso. Mas isso é sempre verdade? Isso Não que é você sempre falou? verdade, mas é uma possibilidade. Se É uma fosse. possibilidade, ou seja, como a Larissa falou isso aí. Então, você tendo essas componentes, se eu pegar, não monta a tabela verdade. Então você tem que, na verdade, é bem simples. É me arrumar valores que as componentes vão ter, ou seja, em outras palavras, é me dizer uma interpretação em que o resultado vai ser verdadeiro e uma outra interpretação para essa mesma expressão que o resultado vai ser falso. Simples assim. Independente se é uma implicação ou não, tá? O João comentou, por causa que a implicação que sobressai e a tabela da implicação só tem um falso, então, não necessariamente você vai ter um único falso na tabela de uma implicação. Ô, professor. É isso, rapidinho, Larissa. Vai acontecer isso em alguns casos, mas você pode ter uma implicação em que aqui seja uma série de coisas e aqui é uma série de coisas, e ainda assim isso é uma implicação. Então, pode ser que isso tudo seja falso em mais de uma linha, não somente em uma única linha. Tá? Então, fala aí, Larissa. Mas, Não, professor, eu ia falar que nessa linha de raciocínio, então, se eu considerar que P é falso, não, é verdadeiro, é falso para esse exemplo, e o que é verdadeiro já dá para dizer que tá comprovado que dá para ser falso, no vamos caso. ver? Tudo bem. Talvez seja. Então, você falou, bom, isso é para comprovar que tem uma linha que isso daqui dá falso. Então, o que você tem que olhar? Ó, indo um pouquinho mais devagar. Para você ter a certeza que vai ter uma linha que vai dar falso, numa implicação, tem que necessariamente acontecer qual tipo de estrutura? Eu acho que é isso que o Jonathan queria falar. O tipo de estrutura que tem que ter é que esse pedaço daqui, por acaso, é somente uma componente. É falso, sendo que essa causa é verdadeira. Então, os valores que você tem que me falar para que isso tudo aqui seja falso é que tenha essa satisfação aqui. A consequência é falsa e a causa é verdadeira. Tá claro para todo mundo? Sim, E aí, por conta disso, vamos analisar então aqui o que está acontecendo. Então, P é falso, como a Larissa tinha falado, né? Porque aí, beleza, agora o que a gente tem que olhar é o seguinte: P está aqui, ele vai ser falso. Agora, o que faz isso daqui ser verdadeiro, dado que P é falso? O que tem aqui nessa causa? Essa causa, ela é uma conjunção. A conjunção
desse operando com esse operando. Para que uma conjunção seja verdadeira, ambos os operandos têm que ser verdadeiros. Ou seja, com isso, você já ganha aqui que tem que ser verdadeiro, dado que a causa é verdadeira. Então, tanto que é verdadeiro, e aqui P é falso. Falso, que implica em qualquer coisa, independente do valor que tenha tido, esse camaradinho aqui é sempre verdadeiro, porque o P é falso. E aí, você lembrando na tabela verdade da implicação, algo que é falso, implicando em qualquer coisa que seja, é verdadeiro. Então, essa daqui é uma atribuição de valores que faz com que esse resultado seja falso. Ok? O que falta agora? O que falta agora? Achar uma configuração para verdadeiro? Acho que a conversão seja verdadeira. E é mais fácil até, né? Bota tudo verdadeiro. Não estou negando nada aqui dentro, né? É verdade. Então, pronto. Acabou aí, você já tem uma atribuição que vai... Oh, caramba! Uma atribuição, uma interpretação que o resultado vai ser verdadeiro e tem uma atribuição que o resultado vai ser falso. Então, você não precisou montar a tabela. Claro, talvez você tenha montado mentalmente, mas não precisa, né? Para responder esse tipo de pergunta, a não ser que esteja explícito esse pedido. Bom, vamos para a próxima, que é a contradição. A contradição, ela é quando você tem sempre falso. Em todas as linhas da tabela verdade é falso. Em outras palavras, é que independente da interpretação que você tenha, o resultado é falso. Esse nome, contradição, ele é muito importante, desculpa, para aulas sobre técnicas de demonstração, tá? E aí lá eu vou explicar direitinho do porquê isso é tão importante. Mas aqui, sendo bem pontual a definição do termo contradição, é você, um exemplo aqui, veja, tem como uma componente ser verdadeira e ser falsa ao mesmo tempo? Não, né? Então, você tendo aqui um valor para D, necessariamente a sua negação tem um valor oposto. Sendo verdadeiro ou sendo falso, o valor vai ser o oposto na negação. Então, nunca vai ter um par de valores falso, verdadeiro, que faça com que dê verdadeiro aqui. Então, é sempre tudo falso, né? E é o exemplo aí de uma contradição. Um outro exemplo é esse. Opa, já está aqui a resposta, não quero isso. Ah, mas já está aqui. Ih, já era, você já viu. Tá? A minha pergunta é, por que isso aqui é uma contradição? Me expliquem aí. Então, o que teria que pensar? Ó, o que é essa expressão lógica que eu coloquei? Ela é uma... Implicação. Isso, uma biimplicação. Eu quero Bom, mostrar que... Opa, pode falar, Rafael. no caso da biimplicação, os dois resultados tem que ser iguais, né? E para serem iguais não tem como, porque um P e um Q estão sendo negados aí, né? O que falta... exato. Você falou bem até certo ponto, que é o seguinte, isso é uma biimplicação. Para a biimplicação só vai ser verdadeira quando os valores que estão aqui forem os mesmos. Se isso é verdade, isso também é verdade. Se isso é falso, isso também é falso. Agora, o que você tem que argumentar? Eu quero argumentar que nunca é verdade. Se nunca é verdade, é porque sempre é falso. Se sempre é falso, é porque eles nunca concordam valores. Agora, o ponto é, por que eles nunca concordam valor? Porque o valor que está aqui nunca pode ser igual ao que está aqui.
porque se definirmos P e Q como verdadeiros, vamos lá. Se definirmos P e Q como verdadeiros, eles vão, o resultado da conjunção vai ser verdadeiro. Porém, o resultado da disjunção vai ser falso, pois não P e não Q, não Q e não P não Q vão ser falsos. E Aham. aí, a disjunção, quando os dois são falsos, o resultado da disjunção é falso. Ok. E aí, Mas igual só a isso basta? É por conta da lei de De Morgan, né? Que a negação de P Isso. ou a negação de Q é a mesma coisa que a negação de P e Q. Quem estava Então, falando antes era o Iago, né? isso. isso. Então, Iago, beleza, isso que você falou, tá direitinho, tá bonito essa análise que você está falando. Sendo que você está dando uma possível interpretação, que é P e Q possuindo valores verdadeiros. Agora, tem algo aí que são as outras possíveis interpretações. E aí, você poderia também falar, então tá, então vamos supor, P verdadeiro, Q falso, Q verdadeiro, isso, Q verdadeiro, P falso, P e Q falso, e falar esse mesmo tipo de argumento também vai funcionar e você vai conseguir concluir que esse valor nunca é igual ao que está aqui. Mas você poderia fazer isso muito mais direto, que é fazer como o Rafael falou. É você analisar a expressão que está aqui e ver se não tem algo equivalente a ele. Aqui tem, ó. Quando você tem esse, ó, vou botar aqui, P e Q. Bi implica em não P ou não Q. O que na verdade é o que está aqui? Isso é uma disjunção de negações. Então, isso você pode aplicar à lei de De Morgan, fica bem interessante, porque o que vai ficar é a negação de conjunção. Então, aqui você verifica isso que você falou, Iago, de modo completo, porque o valor que está aqui necessariamente é o oposto do valor que está aqui, porque um é a negação do outro, entendeu? Então, eles Entendi. nunca vão concordar o mesmo valor, ou seja, vai ser sempre falso, nunca vai ser verdade. Entendeu? Aham, entendi. Inclusive fica bem mais visível ali, né? Isso fica Isso bem. mesmo, isso mesmo. Só para relembrar, a lei de De Morgan, né? A lei de De Morgan, ela, ela se refere a quando você tem, né, uma negação de uma disjunção, por exemplo, o que você vai ter é essa inversão, né? A conjunção de negações, ou então quando você tem a negação de uma conjunção, o que você tem, na verdade, é uma disjunção de negações, né? Então, só para relembrar o que é a lei de De Morgan, e para justificar que uma expressão é equivalente à outra, para essas simples, como eu mencionei na segunda aula, monta a tabela verdade, né? Você vai ter essa resposta aí que vai dar na mesma. Então, continuando, como eu falei, eu acabei de falar novamente da lei de De Morgan, não foi? É um exemplo de equivalência. É um exemplo de par de enunciados que vão assumir os mesmos valores, independente da interpretação. É isso que define uma equivalência, certo? Observa que, agora que vocês sabem o termo mais formal, né, em relação ao que é uma tautologia, para você verificar se dois enunciados são de fato equivalentes, por exemplo, φ e ψ, são enunciados, são expressões. Elas são equivalentes, elas vão concordar valor. Ou as duas vão ser falsas, ou as duas vão ser verdadeiras na interpretação que você estiver olhando. Portanto, a conclusão de uma biimplicação das duas é o quê? É uma tautologia. Beleza? Então, para você verificar que duas expressões são equivalentes, você pode fazer duas coisas. Uma coisa é, monta a tabela verdade das duas fórmulas, verifica se está batendo, o valor está certinho de um lado com o outro.
Isso é um jeito. Ou outro jeito é, faz a biimplicação das duas fórmulas. Monta a tabela verdade da biimplicação e verifica se é sempre verdadeiro esse resultado. Se o resultado deu sempre verdadeiro, significa o quê? Significa que você montou o psi e você montou a tabela do phi. E aí, então, o que você tinha é, um deu verdadeiro, o outro deu verdadeiro, então vai concluir em verdadeiro. Um deu falso, o outro deu falso, também vai concluir em verdadeiro uma biimplicação. Então, é uma tautologia, é equivalente a você falar que duas expressões são equivalentes, entendeu? A biimplicação ser uma tautologia. Beleza? Se não forem equivalentes, então vai ter alguma interpretação em que um vai dar verdadeiro e o outro vai dar falso, ou seja, não vão concordar o valor e dessa forma vai dar falso. Então não vai ser uma tautologia, logo não vão ser equivalentes. Beleza? Tá claro? Tá claro. Eu só fico Eita, pensando quanto a quanto isso seria assim. Eu sei que é uma forma de demonstrar, e talvez seja até a mais utilizada por ser mais direta, assim, enfim. Mas aí, tipo, ela não seria mais trabalhosa, porque assim, você ia montar a tabela verdade de cada operação. Depende de E cada aí, expressão. Eu entendi a sua pergunta. Depende de cada expressão. Tem expressão que, para você fazer, para você fazer um pedaço aqui, você acaba já montando outro pedaço. A gente viu o exemplo disso na aula retrasada, se não me engano. Eu montei a tabela verdade de duas formas. A da biimplicação foi muito mais rápida, tá? Mas então não tem regra. Não tem, esse é o jeito mais rápido sempre, entendeu? Então depende. Eu só estou dando nome aos bois, entendeu? isso Tá? aqui. Então, beleza, vou avançar. E agora sim, dado esses nomes que vocês já conhecem, vamos entender melhor o que significa um argumento e mais, você falar um argumento ser válido ou inválido. Então, quando a gente afirma alguma coisa, eu mencionei na primeira aula, no primeiro slide de conteúdo. Desculpa de novo. É água com pastilha Valda. Enfim, quando você tem um enunciado, muitas das vezes o valor que ele vai ter vai depender do valor de enunciados anteriores. Concordam? Lembram disso? Que eu usei lá atrás, triângulo equilátero, e aí tinha ele ser retângulo, equilátero não, perdão, triângulo retângulo, satisfazer uma expressão aritmética e tudo mais. O valor que um enunciado tinha dependia de alguns anteriores, tá? É sobre isso que a gente trata um argumento. É quando você tem um conjunto de enunciados e você tem que um argumento vai ser válido se você puder se basear em enunciados anteriores verdadeiros, eles sustentarem a conclusão sua também ser verdadeira. Vamos entender melhor. Vou começar com um exemplo, tá? Então eu vou pôr aqui tudo e eu vou explicando com calma. Então, ó, o primeiro enunciado que eu apresentei é: raiz quadrada de 2 é algébrico. Isso é um enunciado. Qual é o valor que esse enunciado vai ter? Não está claro se você não sabe o que significa ser um algébrico, e nem está claro que se você não sabe o que significa o que é uma raiz quadrada de 2. Então, a gente precisa se basear melhor. Então, vamos tentar dar nome e entender bem as definições anteriores. Esses enunciados anteriores aqui, eles servem para dar valor justamente a esse enunciado final. Então, vamos lá. Eu não sei o que é um algébrico. Então tá, olha só. Toda raiz de um polinômio é um número algébrico. Isso é alguma informação anterior que alguém te falou. Suponha que isso seja verdade. Será que só com isso é suficiente para você argumentar, então, que raiz quadrada de 2 é algébrico? Porque o que foi dito é, olha,
Se você tem um número que ele é raiz quadrada, perdão, que ele é raiz de um polinômio, então você sabe que ele é um número algébrico. É o que foi dado. Agora, o que a gente tem é a raiz quadrada de 2 é algébrico. Uma primeira checagem é o quê? É verificar se raiz quadrada de 2, de fato, ele é raiz de um polinômio, porque se for, ok, já atendeu o que eu queria dele ser um número algébrico. Então, só com isso ainda não está, porque eu não sei o que é raiz de um polinômio. Então, vamos usar algum outro enunciado de premissa para ver se esse, juntamente com o próximo, eu consigo garantir o que eu quero. E o próximo que eu coloquei foi esse. Raiz quadrada de 2 é raiz de x ao quadrado menos 2. Então, o que eu tive até agora? Eu tenho uma informação, que eu não sei o valor. E o que eu tenho é duas outras informações. Será que essa informação com essa me garantem o valor desse resultado? Porque, como eu falei inicialmente, raiz quadrada de 2 é algébrico. Tá, não sei responder em relação a isso. Mas o que eu estou sabendo agora é que se você tem um número que ele é raiz quadrada de um polinômio, então ele é um número algébrico. E, além disso, você sabe também que raiz quadrada de 2, a saber, é o número que você tinha aqui, ele é raiz de x ao quadrado menos 2. Veja que eu estou agora entendendo um pouco mais quem é o raiz quadrada de 2. Ele é raiz de alguma coisa. Mas agora, o que eu tenho que ter é que o número seja raiz, não de alguma coisa qualquer, mas é de um polinômio. E aí, o que é raiz quadrada de 2? Precisei ter mais uma outra informação dizendo o que é x ao quadrado menos 2? O que é x ao quadrado menos 2? O que eu quero ter é o seguinte, raiz de um polinômio é um número algébrico. Acabei de falar, raiz quadrada de 2 é raiz de x ao quadrado menos 2. O que eu não sei ainda é o que é x ao quadrado menos 2. É alguma expressão, mas e aí? É um polinômio? Então, com essa nova informação, você já consegue amarrar bem bonitinho, porque, olha, x ao quadrado menos 2 é um polinômio. Então, x ao quadrado menos 2 é um polinômio. Raiz quadrada de 2 é raiz desse polinômio. Portanto, a raiz de um polinômio, como a gente sabe que é um número algébrico, então sim, raiz quadrada de 2 é um número algébrico, porque essas informações prévias aqui, elas sustentam essa conclusão que é apresentada. Então, isso daqui é o que a gente chama de argumento. Então, um argumento é quando você fala algo e você tem o que você se basear para você ter a sua conclusão verificada. Entenderam? Vou formalizar melhor essas coisas. Primeiro, só estou dando esse exemplo para vocês verem que, de fato, essas informações prévias aqui, elas são necessárias para a gente conseguir garantir a conclusão que a gente quer. Então, um argumento vai ter premissas e conclusão. Beleza? Professor, Sim, então todas essas três aí implica no portanto, então seria isso. exato. Perfeito comentário. Parabéns. É isso que a gente vai conseguir concluir no final. E vamos chegar até lá junto, tá? Então, veja aqui, nesse exemplo anterior, né? Esse enunciado, que é o primeiro que eu coloquei, né? O 1 aqui, ele é justificado pela veracidade desses três resultados prévios. Guardem isso, tá? Então, o que é um argumento? Um argumento, ele tem as premissas, que são esses enunciados anteriores, e além disso tem uma conclusão, que é um outro enunciado, tá? Então, o que a gente pergunta aqui nesse momento é saber se realmente, se as premissas do argumento realmente sustentam essa conclusão. Vamos ver melhor o que significa isso de sustentar a conclusão. Mas, se isso acontece, se de fato elas sustentam a conclusão, a gente diz que o argumento é válido, tá? Então, nesse estudo, a questão não é se a conclusão é verdadeira ou falsa.
mas é justamente saber se as premissas de um argumento sustentam aquela conclusão. A gente vai entender bem o porquê disso, tá? Mas vocês estão acompanhando a linha de raciocínio aqui até agora? Aham, sim. Sim? Tá, vou continuar. E aí, Professor, Fala, Rafael. já está entrando nisso agora, sobre a questão de validade, que eu ia perguntar melhor. Não Agora tinha. a gente tem que entender o que é uma validade, né? Então, bom, um argumento, ele é uma sequência finita de enunciados em que um deles é considerado a conclusão e os anteriores são as premissas, tá? Então você tem uma notação que é bem de acordo com o que a gente sabia, que simplesmente é a simbolização. Veja que um argumento ele é obtido por enunciados e simbolizar enunciados é coisa que vocês já sabem, conteúdo das aulas anteriores, né? Então você tem enunciados que servem de premissa e um outro enunciado que é a sua conclusão. Antes da gente entender de fato a validade e o que de fato, como isso mecanicamente a gente vai resolver esse problema, vamos ainda entender melhor nos exemplos o que é um argumento e como eles vão aparecer, tá? Então, por exemplo, João faz faculdade, João estuda filosofia, logo, João é intelectual. Isso daqui é um argumento, porque você tem premissas e você tem, após esse logo, enfim, portanto, o que vai aparecer depois desses termos é o que vai concluir tudo o que falou anteriormente. Isso é um argumento. Um outro exemplo de argumento. João tem cabeça grande. Se João tem cabeça grande, então João é intelectual. Logo, João é intelectual. É um outro argumento também. A gente ainda não está aqui discutindo se as premissas sustentam ou não. A gente só está vendo o que de fato é um argumento. Agora sim, vai responder um pouco o que o Rafael estava começando a perguntar, que é entender o que significa a validade de um argumento. O que é um argumento válido, tá? Então, um argumento válido é se você tem em qualquer contexto em que as premissas são verdadeiras, elas de fato concluem a implicação lá, a consequência também ser verdadeira, tá? Então, vamos entender melhor o que isso significa. Em outras palavras, olha, ser válido é para qualquer contexto em que você tenha premissas verdadeiras, então elas são verdadeiras, você tem uma conclusão verdadeira, tá? Em outras palavras, o que você não pode ter no argumento válido é premissas verdadeiras que tenha uma conclusão falsa. Se isso acontece, o argumento é inválido, ou seja, ele não é válido. Não é válido é porque tem como você ter premissa verdadeira, porém, a conclusão você fica com ela falsa em algum momento. Gabriel, isso aí, parabéns. Isso é o que a gente vai conseguir concluir. Que o que significa, então, um argumento válido? Veja que a gente quer, como vocês já estão antecipando, e parabéns por isso, é exatamente isso, é premissa verdadeira, conclusão tem que ser verdadeira. Então, essa fórmula que a gente está montando é o quê? Ela toda é sempre verdadeira. Por quê? Vamos entender isso melhor, um passo a passo, que eu vou apresentar uma sequência de expressões que são equivalentes aqui, tá? Mas isso daqui é similar ao que o Gabriel já antecipou, falando sobre ser uma tautologia, tá? Mas esse é o problema da validade dos argumentos, que você tem um argumento e você quer saber se ele é válido ou não é válido. Por isso que quando a gente menciona algo em matemática, você tem que ter bem argumentado, né? Não é assim que a gente fala? Tem que argumentar bem o que você está fazendo. Ver que essas premissas sustentam, de fato, o seu enunciado. É isso que a gente faz. E é isso que a gente vai ver nas técnicas de demonstrações mais à frente também, tá? Então, vamos primeiro entender como simboliza, para depois a gente voltar a esse assunto da validade, tá?
Então, para analisar a validade de um argumento, inicialmente a gente tem que simbolizar, né? Então, eu coloquei até aqui, né, aqui atrás. Aqui. Premissas, conclusão. Elas são separadas por esse segmento de reta aqui, tá? Na simbolização, quando você tem esse segmento aí, já quer dizer necessariamente que o que vem antes e o que vem acima é a premissa e o que vem depois é a conclusão. Então aqui eu só simplifiquei um pouco mais, só passei para enunciados mesmo no nosso português, né? Então significa você dizer, 2 é par e primo, então logo 2 é primo, né? Então, montar a legenda é igual montar a legenda que a gente já sabia anteriormente. Simbolizar, só tem que tomar cuidado para você pôr necessariamente, claramente, quem são as premissas e quem é a conclusão, tá? Então, isso é a simbolização do argumento. Para o próximo, vou indo direto ao ponto, porque não tem muita dificuldade aqui para montar a simbolização, mas você tem aqui um enunciado somente de premissa, que é uma disjunção, a conclusão é somente essa componente. Poderia ser uma fórmula grande aqui de conclusão, mas resolvi por essa. Isso é a simbolização do argumento. O outro, se Djalma treina, então ele tem bom rendimento, mas Djalma não treina, logo ele não tem um bom rendimento. Veja que os enunciados aqui estão um por linha. Então, ele não está junto desse enunciado anterior. É um outro enunciado, é uma outra premissa. Então, da mesma forma, vai estar um por linha, bem bonito. É uma implicação, é uma negação do que ele está falando aqui, e aqui você tem um resultado mencionando aí em relação ao contexto apresentado, né? Ao enunciado apresentado de conclusão. Tá? Então, isso é a simbolização do argumento apresentado. Tá? Agora, vamos avaliar como a gente consegue ter isso de ser um argumento válido ou não. Tá? Então, recapitulando, você tem um argumento, ele vai ser válido quando tiver o quê? Isso foi o que eu botei lá atrás, né? Em todos os contextos em que as premissas são verdadeiras, ou seja, cada premissa é verdadeira. Você não está discutindo se isso daqui é verdade ou é falso. Ela é verdade. A premissa é verdadeira. Todas elas juntas são verdadeiras. Logo, a conclusão também vai ser. É isso que você quer garantir para ter um argumento válido. Recapitulando, em todos os contextos em que as premissas são verdadeiras, a conclusão também vai ser. O que é contexto? Contexto é interpretação. É em todas as suposições de valores que você vai ter ali das premissas, mas garantindo que elas sejam verdadeiras. Então, para todas as interpretações das componentes em que as premissas são verdadeiras, a conclusão também vai ser. Em outras palavras, contexto é igual a interpretação. Então, só mudei isso na frase. E o que isso quer dizer? Isso é a mesma coisa de você falar que em todas as interpretações para as quais... Lembra que era as premissas são verdadeiras? Bom, assumindo que as premissas são verdadeiras, você sabe, então, que a conjunção das premissas também é verdadeira, porque cada uma é verdadeira. Concorda? Então, a Sim. primeira premissa é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira, até a última que tiver. Então, você afirmar isso daqui é a mesma coisa do que afirmar isso daqui, que é o quê? Que em todas as interpretações em que essa conjunção das premissas for verdadeira, a conclusão também vai ser. E, em outras palavras, é a mesma coisa que você falar que não existe interpretação onde a conjunção é verdadeira, porém a conclusão é falsa. Não acontece isso no argumento válido. O que isso quer dizer? Não acontece isso em que você tenha causa, que é isso tudo aqui, verdadeira,
consequência falsa. O que quer dizer causa verdadeira, consequência falsa? Quer dizer que a implicação associada seria falsa. Então, você não pode ter uma implicação falsa aí. O que isso aqui de fato quer dizer? Avançando mais um pouco. Lembra que eu falei que você quer que as premissas elas sustentem essa conclusão? Então, você afirmar isso daqui anteriormente, que é não ter interpretação em que a conjunção seja verdadeira e a conclusão seja falsa, é a mesma coisa você falar que não existe interpretação para onde isso daqui seja verdadeiro, porém, isso daqui seja falso, porque se acontecesse isso, tudo isso seria falso. Porque é o único caso em que uma implicação, um A implica no B, e aqui A é essa conjunção inteira, e esse B é isso daqui, que pode ser uma expressão grande também, não importa, mas é o único caso em que vai ser falso, é quando a causa for verdadeira e a consequência for falsa. Isso não pode acontecer num argumento que é válido, ou seja, é a mesma coisa você falar, então, que o argumento é válido quando você tem a conjunção, que são as causas verdadeiras, implicarem na consequência como verdadeira também. Isso já chega Professor, exatamente como o Gabriel falou, que é o quê? Rapidinho, Rafael. Então, afirmar que o argumento que está apresentado ele é válido é a mesma coisa que você falar que na última coluna da tabela verdade dessa fórmula lógica aqui ocorre somente valores verdadeiros. Ou seja, é que para essa expressão aqui, se o argumento é válido por uma tautologia. Fala, Rafael. pode existir algum caso que tenha mais de um enunciado na conclusão, ou vai ser sempre um enunciado só? Vai ser sempre um enunciado só. O Tá ponto bom. é, isso daqui é um enunciado. O que quer dizer isso? Que pode ser uma coisa bem grande, pode ser um A e B, isso aqui implicar num C, isso tudo aqui ser uma conjunção com alguma outra coisa, tá? Então, não é Ah, uma entendi. única componente, É isso que eu estava pensando. Era componente que eu queria falar, não tá? enunciado. Isso. A gente vai ver um exemplo já já, que é algo maior, tá? Tá claro aí para vocês, gente? Sim. Entendi. Pode falar, Roger. Só tô com uma dúvida assim, quando você faz essas declarações por extenso, eu devo levar em conta conhecimento prévio ou eu tenho que fingir que isso ali não faz parte do meu universo? É porque eu tive até essa dúvida na Avon. Não entendi sobre o conhecimento prévio ou não. Faz de novo. É porque assim, eu tenho que fazer o juízo das palavras assim para poder saber a situação. Porque, por exemplo, Que situação? eu vou dar um exemplo assim, João e Pedro são irmãos. Aham. Aí, se tiver uma questão falando deles serem primos, eu sei que eles serem primos implicam que eles não são irmãos. Eu devo levar em conta isso ou não? Ah, tá. Se você tem um contexto bem explícito ali, sim. Tá, entendi. Tá? Obrigado. Tá claro aí o que eu estou falando aqui sobre o que você tem que verificar ser uma tautologia? Vou explicar isso um pouco melhor mais à frente aqui, tá? Então, antes, vamos ver exemplos, tá? São exemplos que estão aqui. João tem cabeça grande, se João tem cabeça grande, então não sei o que lá e tal, João é intelectual. E aqui o que você tem que verificar, então? Bom, vocês sabem simbolizar, tem que verificar se essa fórmula é uma tautologia. Tá claro? Porque, veja, isso daqui é uma causa, na verdade, é uma premissa. Você tem a outra premissa, tem que fazer a conjunção delas,
isso tudo é causa para a conclusão. Isso é uma tautologia? O que vocês têm a me dizer? Isso tudo aqui. Como é que vocês sabem que isso é uma tautologia? Ou não é uma tautologia? Montando a tabela verdade ou cogitando isso, para saber se é uma contingência, pensando, igual a gente viu no exemplo lá no início da aula. E aqui, se vocês retornarem ao primeiro slide da aula, que eu falei sobre tautologia, é exatamente o exemplo que está lá, sendo que lá eu usei P e Q. Então, vocês conseguem verificar que sim, isso é uma tautologia, tá? Então, montando a tabela verdade, vocês vão conseguir verificar que esse argumento é válido. Veja aqui, o que significa montar a tabela verdade? Significa que você vai ter aqui, eventualmente, interpretações em que isso daqui vai dar falso, concordam? Pode ser que aconteça isso? Que a causa possa ser falsa? Sim. Mas concorda que também isso não afeta o resultado final, negativamente falando? Porque causa falsa é verdadeiro, Não independente tem de comprometimento, que né? seja, não se compromete. Então, por isso que quando a gente fala em argumento válido, todas essas explicações que eu usei nos slides passados, eu falei o quê? Premissas verdadeiras têm que implicar em consequência verdadeira. Porque se fosse premissa falsa, tudo bem, tá a verdade, não está afetando negativamente na validade do argumento, tá? Mas, para você verificar em todos os casos em que causa é verdadeira, a consequência também tem que ser, então monta a tabela verdade, que você vai ter o valor de tudo, inclusive desses, em que aqui vai dar falso, e aqui pode ser falso, ou pode ser verdade, não vai importar, vai ser verdadeiro também. A essência é isso, em que isso daqui é verdadeiro, e isso aqui você tem que confirmar que também é, tá? Mas a tabela verdade você vai ter que montar tudo, tá legal? Pera, então voltando nesse caso aí, se a primeira parte ele for falsa e a outra for verdadeira, também não é um argumento válido, né? Só se as duas foram verdadeiras. Não. Lembra da tabela verdade? A implica em B. Sim. Quando você tem uma atribuição em que aqui é falso, no A é falso, tanto faz o valor de B. Isso daqui é verdadeiro. Então não vai afetar na invalidade, entendeu? A única Mas coisa que aí, pode então, afetar essa validade é caso você tenha a causa verdadeira e a consequência falsa. É a única coisa que faz a implicação ser falsa. Por isso que, para verificar a definição da validade de um argumento, o que você tem que fazer, uma coisa que você poderia fazer, é constatar que sempre que a causa é verdadeira, a consequência também é. Porque se for falso em algum momento, já era. Perdeu a validade. Ah, tá, entendi. Mas um jeito mais mecânico até é você montar a tabela verdade disso daqui. Você vai ter vários valores que você nem vai precisar no final das contas, porque vão ser assim, sabe? Esse pedaço todo da causa vai ser falso e aqui já vai ser verdadeiro de cara. Então não precisa nem perder esse tempo. Apesar de quando pedir para montar a tabela verdade, tem que montar para todo mundo. Mas saiba que é só por aumento de trabalho. Porque o que mais importa são esses dois casos aqui. É claro que não vão ser unicamente dois casos, porque você tem causa bem maior do que dois componentes, tá? Com consequência também, então são tabelas maiores até. Pode falar, Iago. não, então, a minha dúvida é assim, eu posso, nos argumentos, assim, ter uma contradição, porque se a pessoa coloca uma contradição nos argumentos, sempre vai ser falso. Não vai ter uma situação que é verdadeira e a implicação, né, a conclusão do argumento não seria falsa, porque a causa da implicação ia ser sempre falsa e a conclusão, você, né, se Não, você tivesse uma não, conclusão não, não. verdadeira. Para ser contradição, é falso. Mas ser falso é causa verdadeira
consequência é falsa. Você comentou algo errado aí, que você falou causa é falsa e consequência, aí eu te interrompi. Não, o que eu tinha pensado é o seguinte: o que vai fazer a minha conclusão, ou seja, o que vai invalidar todo o meu argumento, é se eu tiver alguma premissa verdadeira e a conclusão for falsa. Isso. Mas e se no argumento eu tiver uma expressão que seja uma contradição? Aí, no caso, sempre seria falso essa argumentação. O E que aí, que é uma contradição? Fala de novo. O que é uma contradição? Nesse seu exemplo aí? o que seria uma contradição? Não. Você falou o que seria uma contradição? Onde teria a contradição? Na premissa? Isso. Ah, E aí a gente observa que a gente teria sempre esse argumento como falso. não. E aí você comenta. Aí que tá. Argumento, a gente não usa termo falso ou verdade. É válido ou inválido. Falso é diferente de inválido. Verdadeiro é diferente de válido. Eu vou falar isso melhor já já. Mas tudo bem. Você pode ter coisas que, na verdade, as causas são falsas, e ainda assim você não está invalidando o argumento. Era isso que eu estava te perguntando, professor. Então, a questão não era de ser verdadeira ou falsa, porque mesmo o enunciado ali, os dois sendo falsos, o argumento seria válido ainda assim. Seria isso? Poderia. Entendi. Tá bom. Porque o que importa é a expressão que diz respeito à conjunção da causa implicando na consequência. Vou avançar mais um pouco e vai melhorar um pouquinho mais à frente, talvez. Tá? Tá, tem a legenda aqui, simbolização e tudo mais. Isso daqui, por exemplo, olha, vocês acham que é um argumento válido? Sim. Por quê? Bom, porque o F e o S forem verdadeiros, podem implicar nele ser verdadeiro também, mas poderia ser falso também, né? Podem implicar, não quer dizer que sempre vai implicar. Se o I for verdadeiro, ok. Mas você pode ter atribuições, ou seja, interpretações com essas premissas verdadeiras, porém a consequência é falsa. Pode ter, então, montando a tabela verdade, você vai ter uma linha lá que é F, E e I, né? Você vai ter uma linha lá nessa sua tabela que vai ser verdade, verdade, falso. Qual é o resultado disso daqui? Falso. Inválido. Então, você tem uma linha da tabela verdade que vai dar falso. Mesmo tendo outra que vai dar verdadeiro. Se os três forem verdadeiros, vai ser verdadeiro. Mas você não vai ter uma tautologia, porque você tem uma linha que dá falso. Então, isso não é argumento válido. Entendeu? Entendi. Tá. Então, isto é, mesmo que admitamos que João faz faculdade e que ele estuda filosofia, não somos obrigados a aceitar que João seja intelectual, né? Pode ser que ele não seja. Tadinho do João. Tadinho do João. Não tem João aí nessa turma? Na outra, acho que tem uns 6 João. João e Pedro sempre tem, né? Pô, aqui tem 2 João. João e Pedro sempre tem, né? Na verdade Vinícius, são nomes que sempre aparecem, né? Mas não muitos. Vinícius. Bom, mas João, eu acho que essa idade de vocês aí foi o nome que estourou, assim. Bom, aqui, o que você tem que fazer é fazer a conjunção das premissas implicando na consequência, montar a tabela verdade. Então, não tem, aqui é mecânico, tá? É simples, é mecânico.
e aí vocês vão verificar que é válido. Na verdade, essa simbolização é exatamente igual ao do primeiro exemplo também. Você pode fazer a tabela verdade dessa, só para... Ah, pode ser. Mas eu já fiz lá no início, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que a gente tem? Tem o I e tem o Q. Só tem esses dois, né? E aí, tem que montar do pequeno para o maior, né? O que é mais básico aqui. Então, é o I que implica o Q. Depois, é essa coluna daqui, né? I implica em Q. Ela faz a conjunção com o I. E depois, é isso que está aqui, né? Que é o I que implica em Q, que faz a conjunção com I. Isso tudo implica no Q. Então, V, F, V, F. Então, V, F, V. Agora, essa coluna, conjunção com essa. Então, verdadeiro. E todas as outras, o F aparece, né? Então, vão ser F aqui direto. Tá? Então, agora, é essa coluna implicando nessa daqui. Então, aqui, ó, V implica em V. É Ah, V. entendi. Não vai Aqui, ter ó, um V implicando em F, né? F Tá. implicando em qualquer coisa que está aqui, tanto faz, vai sempre V. Sabe o que? Peguei melhor. Entendeu? Então, é uma tautologia. Tá? E aí, tá, a gente pode ir para o outro. É só verificar isso daqui, ver se vai ser uma tautologia. E até voltando aqui atrás, observa que, como eu estava mencionando, para atender a definição de ser um argumento válido, basta verificar que premissas verdadeiras sustentam a conclusão também ser verdadeira. Ou seja, verificar que, de fato, essas premissas aqui verdadeiras sustentam a conclusão ser verdadeira, que por acaso era esse. Os outros, a gente ganha de tabela, porque já é falso. Falso como causa, independente do que implica, é verdadeiro. Então, o que mais importa é essa linha, é claro, nesse exemplo. Porque você pode ter outros exemplos, igual a gente vai ver no exercício, que você pode, aqui você vai ter mais linhas, mais lugares onde você vai ter causa verdadeira. Então, para não ficar nessa de olhar somente essas linhas de causa verdadeira, olha logo tudo e vê se é uma tautologia. Entendeu? Só que Tá claro? então, professor, eu nem poderia utilizar premissas que são negação, porque elas nunca vão ser premissas verdadeiras, né? Respondendo a minha própria pergunta que eu tinha feito. Isso, pode repetir de novo? Não te ouvi direito. Então, a partir do que eu tinha dito, da pergunta que eu tinha feito antes e do que você falou agora, eu não poderia, então, nem utilizar uma premissa que é uma contradição, porque o que faz caraca, esqueci o nome. O que faz um argumento ser validado é uma premissa verdadeira, uma premissa verdadeira com uma implicação. Implicação não. Uhum. E a conclusão verdadeira também. Na Então, verdade, eu poderia não usar faz contradição como sentido, premissa. mas caso aparecesse, o que você ia fazer? Uhum. Né? Sim, não faz sentido, mas entendeu só? Mas não faz sentido, exato. Eu só achei feio falar, não faz sentido o que você está falando, Iago, mas aí, entendeu? Mas é isso aí, tá? Esse daqui, olha, esse daqui já estou antecipando que é um argumento inválido. Agora, o que faz a gente conseguir garantir que o argumento é inválido? O que vocês fariam? Porque tendo uma interpretação verdadeira para a primeira parte de enunciado, a negação não, pera. Porque tem dois valores opostos ali e o que une as duas premissas é uma conjunção? E o que isso quer dizer? Que pode dos ser, valores. pode ser verdadeiro em cima e falso embaixo, já tem a premissa falsa e vai implicar em falso em cima. Aí você não tem muito o que fazer a não ser apresentar
os valores que fazem com que causa seja verdadeira, consequência seja falsa. Não tem muito assim para onde correr. É apresentar isso. Ou, de um modo mais direto, é montar a tabela verdade, ver que alguma linha vai ter como isso daqui e isso daqui acontecer, de modo a isso ser verdadeiro, isso ser falso, então isso tudo vai ser falso. Tá? Não tem muito o que fazer, não. Pode montar a tabela verdade. Se não é válido, vai ter alguma linha que isso vai acontecer. Causas verdadeiras, consequência falsa, então vai dar falso esse resultado. Tá? E você analisar, mas porque tem uma conjunção, mas é porque não sei o que, não sei o que lá, aí fica mais confuso, né? Tem que apresentar os valores. Ó, é isso. Verifica aí que vai dar certo. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, aqui tem que ser falso. Já está simples aqui, né? Para isso daqui ser falso, é porque B é verdadeiro. Certo? Então, agora, você tem que ter valores que façam com que isso daqui seja verdadeiro. Então, aqui é não ter. É uma conjunção com esse daqui. Isso aqui tem que ser verdade, ou seja, T tem que ser falso. Falso implicando em B, independente do valor de B, a gente já sabe que isso aqui é verdade. Então, acabou, é simples assim. Entendeu? É por conta dessa atribuição de valores aqui, já é suficiente para você garantir que esse argumento é inválido, porque isso daqui vai dar verdadeiro, porém isso daqui vai dar falso. Beleza? Tá? Show de bola? Tá claro? Em que momento Sim. eu só me perdi pera. Me perdi na parte que você falou sobre o valor de B. Qual valor ele teria assumido? Ah, tá. Então, porque eu estou querendo aqui justificar que, de fato, isso é inválido. Uhum. Só pode ser inválido quando você tem nessa implicação, que é um A e esse A é esse negócio grande, B. Uhum. Eu não vou usar B porque B já está usado aqui, né? Vou usar C. Uhum. Então, esse C aqui é falso. Então, é verdade implicar em falso. É a única coisa que faz isso ser falso. Correto. Então, isso aqui tem que ser falso para eu conseguir garantir que é inválido. Se é falso, é porque B é verdadeiro. Porque o que vai estar aqui é a negação do verdadeiro. Uhum. Então, B tem que assumir valor verdade. Correto. Entendeu? É por isso. Sim. Agora Tá. tem que pensar nos outros valores, que no caso só tem um T para você pensar, né? E aí você tem aqui uma conjunção. Lembra que a causa tem que ser verdadeira. E é uma conjunção. A conjunção é verdadeira. Então, cada enunciado dessa causa é verdadeiro. Logo, esse pedaço aqui é verdadeiro. A negação do T é verdadeiro. Só pode ser quando o T é falso. Isso. E funciona bonito, porque aqui já fica falso T. Esse pedaço também vai ser verdadeiro. Falso Sim. implicando em B, independente do valor que tenha tido B, é verdadeiro isso daqui. Sim. Esses dois valores aqui fazem com que isso tudo seja falso. Correto. Tipo, eu entendi, mas uma coisa que eu reparei é que a gente, tipo, você assumiu que isso aí é falso e aí você foi definindo os valores. Eu não assumi que seja falso. É assim, na hora que você tiver uma coisa em mãos assim, você vai pensar, pô, será que é falso? Então tá, pensa que seja e vê se você consegue encadear os valores bonitinho para isso. Pode ser que você não Entendi. consiga. E aí você fez monta a aí. tabela verdade. Você também vai poder justificar isso montando a tabela verdade. E verificando que ia ter uma linha lá, que seria com essa combinação aqui de valores, já ia funcionar para você dizer, ó, não é, porque isso dá falso. Saquei. Entendeu? Uhum. E Uma outra aqui eu pergunta é... Fala. A outra pergunta seria em relação a se eu poderia utilizar alguma equivalência nessa implicação associada? Pode. Se você quiser reescrever e tal, e para simplificar o seu trabalho, pode. Não tem problema não. Porque como é uma Beleza. implicação, você pode substituir isso por uma disjunção, e aí você vai avançando nas equivalências. Pode sim. Tá? Ok.
Fala. Assim, D sendo verdadeiro, então ele é falso. A negação dele é falsa. A negação dele é falsa. Então, eu ainda estou com dificuldade de entender isso aqui, porque para um argumento, qual é a definição do argumento ser válido? É todos os seus premissas serem verdadeiras, é isso? Não. É quando as premissas verdadeiras você consegue garantir que a conclusão também é verdadeira. Aí o que eu estou fazendo? Estou pensando no contrário. Tá, então estou pensando se é possível você ter a conclusão falsa, mas ainda tendo as premissas verdadeiras. Com esses valores, a resposta é: pô, consigo. Consigo fazer então com que premissas verdadeiras impliquem em conclusão falsa. Tá, acho que entendi. Mais pra frente, Beleza? qualquer coisa eu volto. Show de bola. Tá. De novo, poderia simplesmente montar a tabela verdade e verificar que isso não é uma tautologia. E aí, uma observação que eu já comentei antes, repetindo agora, a palavra válido não tem nada a ver com a palavra verdadeiro. Se refere a coisas diferentes, não confundam esses dois nomes, tá? Então, enunciados, a gente usa o nome verdadeiro ou falso para um enunciado. Argumento, a gente utiliza o nome válido ou inválido. O que isso quer dizer? A relação entre verdade e validade não é tão direta quanto a gente pensa assim, tá? Então, existem argumentos válidos que acontece o seguinte: premissa e conclusão verdadeira. Isso foi o que, inclusive, eu defini para vocês o argumento válido, né? É quando satisfaz isso. Premissa verdadeira consegue garantir a conclusão verdadeira. Mas observa que você também pode ter, porque o que a gente está analisando agora é uma implicação, né? E essa implicação pode ser que aconteça causa falsa e conclusão verdadeira. Pode ser que aconteça também premissa falsa, conclusão falsa. É justamente o que eu tinha feito aqui, ó. Você tendo verdadeiro, esse P, no caso, né, a causa, que na verdade é aquela conjunção enorme, que são as premissas. Elas implicam em no outro enunciado, que é a conclusão, né? Você conseguindo garantir que isso aqui acontece, ok, isso daqui é verdade, né? Nessa linha aqui. Mas você também pode ser que seja verdade quando você tem causa falsa, implicação falsa. Causa falsa, implicação verdadeira, também não é verdade, também dá verdade aqui. Então veja que tem que tomar cuidado com isso. E é por isso que, quando a gente define, então, um argumento para ele ser válido, essas premissas verdadeiras sustentarem aquela conclusão também ser verdadeira. Porque se você tiver algum caso em que você tiver causa falsa, tudo bem, o seu resultado já vai ser verdadeiro. Então você não precisa olhar esse caso. O que mais importa é isso daqui, tá? A única coisa que faz que um argumento não seja válido é que você tenha causa verdadeira, as premissas são verdadeiras, porém você consegue ter alguma atribuição de modo que a sua conclusão seja falsa, igual eu fiz no slide anterior, tá? Então isso daqui é o resumo da aula de hoje, tá? Então, a validade do argumento, né, ele não depende da veracidade do conteúdo das premissas. Você pode ter premissa falsa, conclusão falsa, premissa falsa, conclusão verdadeira. E ainda assim é um argumento válido. Mas depende apenas dessa estrutura lógica que o seu argumento vai ter. Então, o que importa é essas premissas verdadeiras, você conseguir garantir que a sua conclusão sempre vai ser verdadeira nesse caso, em que as premissas são verdadeiras, tá? Isso acaba o conteúdo da aula de hoje. E agora eu quero fazer os exercícios. Antes de ir, alguém tem uma pergunta?
Professor, pode ser uma pergunta sobre a lista? É porque eu não vi ainda o gabarito, porque eu estava ocupado hoje, mas era Aham. na 4A da lista 3, está escrito: o alarme disparou, segue de, o porteiro ou segurança está mentindo. O que significa essa parte, segue de? Quando tem essa implicação, né? Segue Então, mas de... quem vem primeiro? O primeiro vem o... segue de, segue de depois que alguma acontece uma coisa. coisa, né? Uhum. Entendi. Isso. Tá? Eu quero fazer essa revisão da aula 3, porque ela engloba tanto o que a gente viu hoje sobre argumento, tanto o que a gente viu na aula passada sobre negação e essas equivalências que a gente vai montando, tá? Sobre essa aula de hoje, alguém tem alguma pergunta? Eu posso ir para os exercícios aqui? Eu vou fazer esse teste para frente. Vou começar pelo 2, que é justamente essa aula de hoje. Depois eu vou para a questão 1, que é o da aula passada. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa do que a gente está vendo hoje? Ou alguma outra coisa que seja? Não? Nenhum comentário? Entenderam bem o conteúdo dessa aula de hoje? Sim, no final da aula eu queria te perguntar umas coisas sobre a aula passada ainda. Tá. Beleza. Tá, então eu vou seguir aqui, beleza? E aí vocês vão me perguntando e tudo mais, a gente vai conversando aí. Tá, então o que está escrito? Olha essa 2. Verificar a validade dos argumentos pelo método das tabelas para validade, tá? Isso daqui, o que eu apresentei na aula de hoje, ele é um método para você verificar que um argumento é válido ou não é válido, tá? Não é o único. Inclusive, nos períodos anteriores, eu tinha mais uma aula de lógica para falar sobre isso, sobre demonstração de um argumento válido, sem precisar montar a tabela verdade. Porque justamente o que você quer argumentar sobre a validade de um argumento é garantindo inicialmente em que a hipótese é verdadeira, ou seja, aquela conjunção, a causa é verdadeira, ou seja, cada enunciado da premissa é verdadeiro, você vai conseguir garantidamente ter a conclusão verdadeira. Nota que você tendo esse ponto de partida, você está meio já aqui dizendo alguns valores previamente para algumas componentes daquela premissa. Você vai conseguir, dado que as premissas são verdadeiras, você vai conseguir dizer, olha só, então, se essa premissa é verdadeira, então essa componente ela tem que ter algum valor específico, ou é verdadeiro ou ele é falso. E aí você vai conseguir fazendo passos lógicos de modo a garantir conclusões prévias de valores para as componentes e que vai dar a garantia de que a conclusão também é verdadeira, baseado na hipótese de que as premissas também são. Isso vocês não vão ter esse período, porque eu tirei essa aula esse período para adicionar mais uma aula sobre análise combinatória, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Mas é só para dizer que esse método da tabela verdade, para validar um argumento, é um método, mas ele nem é o melhor método. Na verdade, ele é o primeiro método, mas não é o melhor, porque se você tem uma expressão com muitas componentes, você vai ter uma tabela com muitas linhas. Isso vai ser custoso. Custoso não significa ser difícil. Difícil de você ter que pensar e tal, mas só ser trabalhoso. Então, esse outro método, ele é bem elegante, é bem legalzinho, bem dinâmico, mas apesar disso, eu preferi não falar dele para a gente poder avançar um pouco mais num outro conteúdo que eu acho bem importante para vocês, tá? Essa aula de hoje, ela não termina o assunto de lógica. Na próxima aula, eu acho que nas próximas 2 aulas eu ainda vou falar sobre lógica, mas é no outro tipo de lógica. Essa lógica é a que a gente chama de lógica proposicional. É a lógica em que você consegue discriminar bem quem são os seus elementos e as propriedades que eles têm. A componente está bem clara quem é o elemento.
O elemento é eu gosto de quiabo, por exemplo, eu gosto de jiló. Tem um elemento com alguma propriedade, nem que seja o sol é bonito, o dia está bonito, o elemento é o dia, é o sol, sei lá, mas não é um objeto, né, assim, mas ele é um elemento que tem uma propriedade, está bem claro quem é o elemento. Mas nem tudo que a gente fala se enquadra nesse tipo de enunciado. Por exemplo, quando eu falo todos os alunos de FMC são inteligentes. Quem são esses alunos de FMC? Quem são eles? Eu sei que cada um deles tem essa propriedade, mas eu não sei quem são. Para mencionar, tá, Rafael é inteligente, Larissa é inteligente, Gabriel é inteligente, Matheus é inteligente, e assim por diante. Eu não tenho essa informação prévia, porque não foi apresentada. Como é que você representa isso, então? Como você simboliza isso, então? É o que a gente vai ver na próxima aula. Ou quando eu falo, existe algum aluno que vai passar em FMC? Quem é esse aluno? Se você também não sabe quem são os alunos, para garantir que ao menos um deles vai passar. Então, a gente precisa ter uma outra ferramenta, que é o que a gente conhece como enunciados quantificados, que aí vai entrar conectivos que são diferentes para você conseguir expressar esse tipo de enunciados lógicos. Beleza? Então, isso a gente vai ver na próxima aula e na outra aula também. E aí, esse assunto de demonstração, de validade e tudo mais, eu não vou rever com vocês, porque vai ficar só nisso e eu já vou avançar o conteúdo para outra matéria. Tá? Bom, dada essa visão de futuro, né? Não tão distante, vamos para os exercícios. Né? Então, esse daqui utilizando esse método, eu quero verificar se é um argumento válido ou não. Então, o primeiro passo é simbolizar. Então, simbolizar, olha como ele está bem claro, né? O que está antes do assim, portanto e coisas do tipo são as premissas. Então, o que vem depois é a conclusão. Então, veja, não é verdade que exista essa conjunção, né? Então, não é verdade que... Não tem ou, né? Não é verdade que eu gosto de quiabo e de jiló, né? O outro, aliás, também não gosto de quiabo, né? Não gostaria de quiabo se gostasse de agrião. Então, veja como tem esses conectivos aparecendo. E não tenho muito o que falar aqui, porque é conteúdo da primeira aula sobre a simbolização, né? Então, você pode reescrever os seus enunciados para ficar mais claro quem são os seus conectivos, as suas componentes. Então, veja que lá estava, não é o caso que, e aí tinha uma conjunção, né? Então, na verdade, era uma negação da conjunção. Então, é a negação da conjunção associada a essa primeira premissa. Enquanto o outro, aliás, também não gosto de agrião. Está numa linha abaixo, né? Então, é uma outra premissa. Dessa forma, a gente vai simbolizar aqui separado, né? Não gosto de agrião. Isso você está adicionando essa informação. É a negação do eu gosto de agrião. Depois você tem uma implicação que está bem direto lá ali, né? Tá um C, então, sendo que nota que aparece não gosto de jiló, se gosto de agrião. Atenção ao tempo verbal. Aqui está gostaria, faria, gostasse, fiz, fui, não sei o quê. Não precisa herdar esse tempo verbal na sua legenda, né? Você pode pôr tudo no infinitivo que está ok. Então, se o que vem depois, você tem essa consequência, né? Essa troca de ordem, a gente viu isso nessas aulas anteriores. Na lista 1, vocês estão regados de exercícios que trabalham isso, né? E aí, bom, a conclusão, né? A conclusão assim, não gosto de agrião. E veja que esse 2 pontos, né? Ele separa bem essa conjunção desse pedaço com todo esse pedaço que vai vir depois, né? Então, você tem esse enunciado, né? Que é eu não gosto de agrião, que é a negação de você gostar de agrião, né?
e a implicação do que vem depois aqui. Então, você tem essa toda sendo a sua conclusão. Isso responde, talvez, o Rafael, né? Que Isso. perguntou sobre a conclusão ser uma única componente ou poder ter mais coisas. A conclusão é um enunciado, como qualquer outro. E aí você tem qualquer forma possível para representar isso. Tá? Então, beleza. O que a gente faz? Montei a tabela verdade. Simples assim. E você vai verificar se é uma tautologia ou não. Então, para lembrar como monta a tabela verdade, né? Meio que lembrando o conteúdo da aula 2 também e tudo mais, você tem quantas componentes? São 3. É o A, é o Q e é o J. Não importa o número de vezes que ele aparece, o que importa é o número de componentes distintas que tem. São 3. Então, são 8 linhas. Combina todo mundo aí e você vai ter uma atribuição de valores que são as interpretações das componentes. E aí você vai montar essa tabela, né? Para montar essa tabela, a gente começa do que é mais interno, né? E vai aí aumentando. Então você vê que aqui você tem uma conjunção Q com J, então você vai ter ele aqui. E depois vai ser negado. Então você põe a outra coluna para isso. Depois você tem a negação do A, basta inverter os valores nessa coluna em relação a essa coluna do A. Depois você tem essa implicação, mas essa implicação tem a causa como essa coluna e a consequência a gente não tem aparecendo aqui. Então, por isso que precisou ter a coluna da negação do J, que é simplesmente a inversão dos valores dessa coluna aqui. E aí sim você pode fazer a implicação dessa coluna com essa coluna. E aí você tem esse pedaço. Depois, tudo isso se refere à causa. E a causa é uma conjunção disso com isso com isso. Portanto, é uma conjunção dessa coluna com essa coluna com essa coluna. E você tem isso daqui. Olhando para o lado de cá agora, né, você tem Q implicando em J. Então, você já tem a coluna do Q, já tem a coluna do J. Você tem a coluna do A, que é isso que está aqui, da negação do A. Você quer fazer a conjunção dos dois. Então, é a conjunção dessa coluna com essa coluna, né? E aí você vai ter essa coluna e depois, simplesmente, é essa coluna implicando nessa coluna. É esse resultado. Eu chamei de φ justamente para não ocupar mais espaço aqui do que eu estava escrevendo. E aí você vai verificar os valores, se é uma tautologia ou não. Verifica aqui que isso não é uma tautologia, porque existe uma linha que dá falso. Para existir uma linha que dá falso numa implicação, é porque é necessário, com certeza, você tem uma linha que a causa é verdadeira, mas a consequência é falsa. E é isso que acontece aqui até, né? Para todos os outros não verdadeiros, porque você tem ou acontecendo verdade implicando verdade, ou você tem acontecendo falso implicando em qualquer outra coisa. E aí você vê aqui, né? Por exemplo, a conjunção. A conjunção desses dois aqui só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Todos esses aqui são falsos porque ao menos um dos dois aqui é falso. A negação. Basta inverter essa coluna. A negação do A. Basta inverter essa coluna. A negação do J. Também basta inverter essa coluna. A implicação do A na negação do J é essa coluna implicando nessa coluna. Você vê que V implica em F, é F. Aqui, F implica qualquer coisa, é V. Aqui, ó, V implica em V, é V. F, então vai ser V, independente do que esteja aqui. V implica em F, então é F. Veja, então, que você tem essas duas colunas aqui, ó, essas duas linhas, que tem esse mesmo resultado. Ok, faz parte, porque é necessário para essa construção toda, né? Essa repetição de atribuição de valores. Porque justamente as componentes têm valores iguais, né? O que a gente está olhando aqui é o A e a negação do J, né? Então, A e a negação do J.
Então, ó, negação do J e A iguais, a combinação de valores aqui faz parte, né? Aí depois F, V, V com V é V, F, F. Conjunção disso tudo, né? Então é isso, e isso, e isso. Então tem pelo menos um F, já vai ser F. Outro aqui, ó, V, V, V. Então é V. Já tem pelo menos um F, então isso aqui é F. V, V e V, é V. Já tem pelo menos um F, é F. V, V e V, V. Implicação, Q no J, né? Então, Q para o J. Basta você olhar aqui e vai ver. Isso aqui tinha um erro de digitação, aqui aparecia um F. E até um aluno, não sei quem foi Rafael? Não sei se foi dessa turma, mas enfim. Alguém mandou, tava F, na verdade isso aqui é V, porque Q implica em J, né? Então, Q, F, implica em J, que é F. Logo, o resultado é verdadeiro. Mas isso, apesar de estar errado, não gera efeito aqui na frente. Por quê? Olhando para cá para frente, é essa coluna da negação do A nessa coluna daqui. E aqui nessa linha era F da causa. F implicando qualquer coisa. Perdão. Aqui, né? Então, F implicando em F. De novo, desculpa. F implicando em V é F. Certo? Não é implicando, é E, né? É E. Então, F, E, V é F. Certo? Então, aqui, F e V também é F. De novo, F e F, do que era do jeito que estava, ia ser F mesmo assim, né? F e V também é F, como está aqui. Né? Então, não gerou esse efeito mais à frente, tá? Mas só recapitulando, essa coluna é a conjunção dessa coluna com essa coluna, conjunção. Então, é o E, né? Então, beleza, você vai construir aí e aí você vai verificar que isso daqui é inválido porque tem essa linha que não dá verdadeira. E para você ter essa garantia, na verdade, não precisava ter montado. É possível que você monte, vai dar resposta, mas bastava que você pensasse, olhando para cá, algum caso de atribuição de valores que fizesse isso daqui ser falso, porém, isso daqui ser verdadeiro. E aqui é essa atribuição de valores que isso aqui acontece. Pela tabela verdade é mais direta, né? Ok? Indo para a próxima. Eu só tenho uma dúvida, professor, em relação a como eu demonstraria essa interpretação que eu pensei. Tipo, é só colocar os componentes e os valores? Tá. Uhum. Isso Beleza. aí. E aí, o outro exemplo não tem muito também mistério, é a simbolização. Veja que isso aqui é uma disjunção, então está aqui. Isso daqui é uma implicação, está ela aqui. Essa daqui é a negação da componente 3 é par, então está aqui. A conclusão é simplesmente essa componente. Tá? E aí que você tem que montar é a tabela verdade dessa fórmula, que é a conjunção das premissas implicando na conclusão. Veja que vai dar tudo verdadeiro, ou seja, é uma tautologia, ou seja, o argumento é válido. Tá? Posso ir para a número 1? A número 1 vai falar da aula passada. Tá? Ou alguém tem algum comentário, alguma dúvida aqui ainda? Professor, eu queria só que você, porque sobre a primeira parte da aula, eu não tinha entendido muito bem as transformações que dava para fazer com implicação e de outros conectivos para implicação. Eu queria que você Para implicação. demonstrasse alguns casos, por exemplo. Tá, naquela tabela tem alguns lá, né? Mas Sim. Uma coisa que a gente sabe, né? Em relação a essa tabela, você tendo uma implicação, uma primeira equivalência de cara que você já tem, e aí eu recomendo que vocês não esqueçam dela, é justamente a disjunção, que é essa aqui. Tá? E o que agora você tem em mãos é algo bem rico. Tá? Você tem em mãos tanto que você tendo uma
Por exemplo, uma disjunção qualquer, A ou B, você pode escrever isso assim. Ops. Não A implica em B. Concorda? Porque se daqui você vem para cá, é a mesma coisa daqui você vir para cá. Tem um caso que, se eu não me engano, é A implica na negação de B, que... Contrapositiva é essa daqui. Você tendo A implicar em B, você tem uma outra fórmula que é equivalente, que é não B implicar em não A. O nome disso daqui, dessa equivalência, é contrapositiva. Isso não é contradição, tá? É contrapositiva. E aí o porquê disso? Só montar a tabela verdade que você vai ver. Então, que de fato vai dar na mesma. O resultado é sempre igual. Então, tinha uma negação também, que era a negação de A implica na negação de B. A negação de tudo, no caso, A implica na negação de B. Tinha alguma transformação com essa também, não tinha? Você diz como assim? Negação é parênteses, isso. A Ah, isso a negação de gente B. viu. Isso a gente vai aparecer aqui. Isso a gente viu na aula passada. Ah, Não, mas então, então, a tem um negação jeito. de A implicação na negação de B. Ah, tá. Você diz então não é isso. É isso aqui. Implicação de A implicar na negação de B. Não, só que o parênteses antes da primeira negação, depois da primeira negação ali. Ah, tá. Você diz assim? Isso. Ah, tá. Então, é a negação disso tudo, tá? Isso dá uma transformação também, não dá? Tá? Baseado em todas essas aqui. Então, uma possível seria reescreve esse implicação aqui. Então, deixa a negação quieta, só reescreve isso, vê o que vai dar. Ó. É a negação de A ou negação de B. Certo? Aham. O que é isso? É a mesma coisa que Esquece ainda negação isso. de A, conjunção de B. Isso. Esquece esse aqui por enquanto, deixa ele quieto. Só trabalha com isso daqui. Então, isso aqui é a negação de A e B. Negação da negação é a própria afirmação. Então, isso, Ah, na era isso verdade, mesmo é então, porque eu equivalente não estava a isso conseguindo aqui. entender como é que essa negação de A, implicação, negação de B dava isso aí. Aí estava me Entendi. confundindo na lista lá. É, Obrigado. nota que é sempre esses avanços pontuais. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai avançando. É o que é mais fácil, é o que for mais visível. Você poderia aqui ir bem mais direto, tá? Porque se aparece assim, a negação de uma aliás, uma negação de uma implicação, você pode reescrever então como um A e negação de B. Então você já ganha esse resultado direto. Entendi. Você enxerga isso? Porque Sim, veja, sim. ó, A vai manter. Então A vai manter e a negação do B. Aqui é negação de B, negação da negação de B é o próprio B. Poderia daqui vir para cá direto. Por quê? Porque a gente sabe de uma outra equivalência que eu apresentei lá atrás, que a negação da implicação é equivalente a isso. E o porquê isso é equivalente a isso daqui de fato? Por conta justamente desse passo a passo. Uma negação de uma implicação é, na verdade, uma negação da disjunção. Porque a implicação é equivalente à disjunção. E aí a negação da disjunção é justamente aplicar a lei de De Morgan. Então vai ficar a negação da negação de A e negação de B. Então, por isso, veio para cá. Naquele caso da esquerda ali eu não estava conseguindo entender, porque eu colocava a negação de A, implicação na negação da negação de B. E aí isso acabava dando errado, né? É. Uma negação não passa assim distribuindo, não. Não, não existe isso, É, não. era isso então. Isso. Tá? Beleza. Então, vamos olhar aqui. Dá tempo da gente fazer rapidinho. Esse exemplo é muito bom. Tá, então, o enunciado. Eu gosto de FMC. E veja que esse ponto e vírgula, ele
apesar de gramaticalmente, né, o português a gente não usa isso e tal, botei só para ficar mais explícito, né, para não dar muito trabalho, a você pensar que você tem essa conjunção disso com isso tudo que está aqui. Então, isso vai separar bem, ó, vai ter esse pedacinho para esse pedaço e o outro pedaço para o que resta. E vamos olhar o outro pedaço. Como eu gosto de FMC, veja aqui, dado que eu gosto de FMC, ou seja, se eu gosto de FMC, isso daqui acaba sendo uma causa para o que vai vir depois dos pontos ser a consequência dessa causa. Então, você vai ter essa consequência que, de fato, é uma outra implicação, o C e a vírgula aqui falando, olha. Então, como eu gosto de FMC, se eu gosto de FMC, então eu aprendo FMC. Está claro para vocês a simbolização? Bem parecido com os exemplos da lista. Sim? Sim. Sim. Cuidado com os parênteses, muito cuidado, né, com o lugar onde você vai pôr os parênteses. É a pausa na própria frase, na própria explicação, que você vai entender essa aplicação, né? Por isso que eu fui bem explícito em pôr o ponto e vírgula, os dois pontos, e entender que isso tudo aqui é a consequência dessa causa, que por sua vez também tem uma implicação aqui, né, que é o que está aqui. Tá? Então, beleza, essa letra A meio que ajuda, né, a rever o conteúdo da aula 1. Depois vamos para B. A B é bem interessante, porque é o seguinte, a gente quer saber valor que alguma componente vai ter em detrimento ao valor que outras componentes têm. Então, olha o que a questão está falando. Considerando que o enunciado acima é verdadeiro. O que você já sabe, então, lendo somente até aqui, é que tudo isso daqui é verdadeiro. Porque ele acabou de falar, o enunciado é verdadeiro. Além disso, a gente sabe mais. E que a pessoa que falou esse enunciado, ela estuda FMC. Então, o que está querendo dizer é que eu estudo FMC possui valor verdadeiro. Ou seja, o que é verdadeiro e tudo isso daqui é verdadeiro. Determine, então, se essa pessoa ela aprende FMC ou não aprende FMC. As possíveis respostas são: sim, ela aprende FMC, porque o valor que essa componente vai ter só pode ser verdadeiro. Ou não, ela não aprende FMC, porque o valor que ela assume só pode ser falso. Ou nada pode ser afirmado, porque o valor que essa componente pode assumir pode ser tanto verdadeiro quanto falso, e isso não implica em nada contra ao que foi dito anteriormente, em que tudo é verdadeiro e o que também é verdadeiro. Então, o que a gente sabe? Tudo é verdade. Se tudo é verdade e isso é uma conjunção, tanto esse pedaço é verdadeiro quanto esse pedaço é verdadeiro. Então, o que a gente já ganha de graça é que P é verdadeiro. Porque faz parte da conjunção. Cada pedaço tem que ser verdadeiro. Então, o próprio P é verdade. Além disso, a questão falou que ela aprende FMC, né? Então, que também é verdadeiro por conta do que foi dito anteriormente. Então, a gente já sabe que P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Então, com isso em mãos, vamos tentar entender o restante, né? Porque a gente acabou de ver, P é verdadeiro. Tá bom, agora vamos olhar esse pedaço. Esse pedaço também tem que ser verdadeiro, né? P implica em Q, que implica R, tem que ser verdadeiro isso tudo. Porque é uma conjunção, e a gente sabe que a conjunção é verdadeira, porque foi dito no enunciado. P é verdadeiro. Agora, qual é o único possível valor que essa implicação pode ter? Essa que eu acabei de grifar. Dado Verdadeiro. que P é verdadeiro. Só pode ser verdadeiro isso daqui. Por quê? Por que não poderia ser falso?
Porque esse P é verdadeiro. Se isso fosse falso, causa verdadeira. Consequência falsa, isso é falso. Certo? Então não pode. Então, mesmo acontece em quem isso... que implica em R, né? Oi? O mesmo acontece O mesmo vai em quem acontecer implica em R. agora, porque a gente sabe o quê? Q implica em R é verdadeiro. Além disso, a gente sabe que Q é verdadeiro. E essa causa é verdadeira. Então, essa consequência só pode ser verdadeira. Então, necessariamente, para que isso tudo anteriormente foi dito continue valendo, o R só pode ser verdadeiro. Ou seja, ela de fato aprende FMC. Show? Beleza? Tá claro? A próxima. A próxima é determinar a negação. Então, aqui, a gente fala do que foi a aula passada, que é dado um enunciado, simbolizar, né, e tal, mas obter a sua negação. O que significa obter a negação? É a partir da simbolização que você tem, que você obteve já, né? Que foi esse daqui, a simbolização que a gente tinha, obter a negação. Inicialmente é obter, colocar a negação ali fora, né? Mas não vai parar aí. Então tem que agora montar sequências de equivalências para conseguir concluir uma fórmula que daí você pode ser que avance, mas não vai ter muito mais para onde ir, tá? Então, é assim que a gente vai fazer. E nota aqui, então, o que você tem na fórmula é uma negação de uma conjunção. Aplica a lei de De Morgan. Então, você vai ter não P ou a negação disso tudo que está aqui. Agora, veja que eu vou fazer mais devagar. Poderia ir mais direto ao ponto. Porque, como eu falei um pouco anteriormente ali, isso daqui é uma implicação, né? Então, você tem essa causa e você tem essa consequência. É uma implicação negada, então é como se fosse isso. A negação de A implica em B. É o que está aqui, né? Você poderia colocar direto essa conjunção já, que A saber é justamente o que está aqui. Não, é justamente o que está nessa linha. P e não esse pedaço. Passei por aqui só para poder trabalhar um pouco mais essa reescrita de uma implicação, né? P implica nisso daqui é equivalente a não P ou essa consequência, que era o P implica em R, né? Para agora, daqui para cá, aplicar a lei de De Morgan. Então, é não P ou essa implicação. Então, é P, porque é não P, mudou, né? Então, virou E, não essa implicação aqui. De novo, daqui para cá e daqui para cá, trabalhei essa reescrita da implicação, né? Então, Q implica em R virou não Q ou R. Aplicando a lei de De Morgan, ficou Q e não R. Observa agora o seguinte, a partir dessa linha, né? O que tem aqui nessa linha? Essa linha, ela tem essa combinação de conectivos de junção com conjunção. Então, se enquadra exatamente nesse tipo de fórmula que você tem uma disjunção em que um dos lados é uma conjunção. É o que está aqui, ó. Essa ou, e aqui dentro, ó, o E aparecendo. De novo, por isso que eu digo, prestem bastante atenção nos parênteses, não esqueçam deles. Tá? E aí você pode reescrever assim. Se você tem o A ou B e C, é como se fosse distributivo aqui, ó. Esse A, essa operação aqui, ela vem tanto para o B e também vai para o C. Tá? Caso fosse dessa forma, ver que aqui é uma disjunção e aqui é uma conjunção. Poderia ser assim, uma conjunção e aqui uma disjunção. Seria análogo, né? Então seria A e B ou
A, E, C. Seria essa a substituição. Mas vai ser exatamente essa que está aqui, né? Então, você vai ter o quê? Você vai ter não P vindo para cá e vindo para cá. E aí, colocando aqui um passo anterior a esse que está aqui, seria não P e, ou perdão, ou P, né, vir para cá, e não P ou Q e não R, certo? Que é exatamente o que vê esse cara vir para cá e esse cara aplicar nisso tudo. Ok, não é o que está aqui. Porque aqui, se vocês olharem bem, é justamente uma outra distributiva aparecendo. Olha, você tem um ou e você tem um e aqui dentro, né? Então aqui você repete, não P, P, e você tem esse não P, o ou aplicando aqui dentro dos dois, né? Então você vai ter não P ou Q e não P ou não R, certo? E aí sim tem exatamente o que está aqui. Veja como isso aqui é uma conjunção, uma conjunção. Então, esses parênteses aqui, você pode até eliminar, porque, retornando ao conceito da aula 2 também, sobre equivalências e tabelas, você pode ter esses parênteses, se é tudo numa mesma operação de conjunção, não precisa ter, tá? Aqui eu acabei apagando, aqui, né? Então, beleza. Agora, observa que a gente já tem o que está aqui, sendo que aqui, olha isso aparecendo, P ou não P. Isso é sempre verdade. Lembra da tautologia? É sempre verdadeira. Então, você pode eliminar, porque isso daqui, o valor que toda essa fórmula vai ter, depende somente desse pedaço, igual falamos na aula passada. Então, a gente chega nessa fórmula daqui. É claro, você poderia reescrever isso daqui, aplicando a lei de Morgan e tal, mas não precisa. Aqui já está ok. Beleza? Tá claro? E aí acaba, 10 horas em ponto. Alguma pergunta? Não. Beleza. Beleza, gente? Então, Tranquilo, professor. valeu. Até quinta. Professor, Fala. seguindo outras etapas, eu consigo chegar em outro resultado assim? Consegue, consegue. Aham. Tudo certo. É porque eu tava O ponto fazendo de de um partida jeito. tem eu vários jeitos que chegam no mesmo lugar. eu posso partir de vários outros pontos, mas eu sempre tenho que chegar no mesmo, mesma coisa final? Ou algo equivalente. Porque Ah, certo. tudo isso aqui é equivalente, né? Então você poderia avançar mais um passo e aqui, por exemplo, ter isso daqui, você poderia até substituir já por uma implicação, né? Seria P implica em Q, porque é não P ou Q é equivalente a isso. E aqui você poderia usar até a lei de De Morgan, então poderia ter P, a negação de P e R. Poderia. Deu equivalente, mas é uma outra escrita, entendeu? Certo. Aí, Ô, Júlio, pô, você tá inscrito no meu canal do YouTube, não, Júlio? No Ô, Class não tem tudo lá. ô, professor, você conseguiu identificar lá a minha avaliação ou ainda não viu? Eu te respondi por e-mail. Respondeu, né? Respondi, você não viu, não? Acho que eu vi uma discussão, acho que foi direto pro rascunho, alguma coisa assim. Foi já pro rascunho. Tinha alguma coisa de rascunho lá que eu não entendi muito bem, mas eu vi sim. Ah, então tem que olhar melhor. Se você não mandou, tem que olhar melhor lá. Mas se fosse só pelo CPF, com isso que eu entendi que você falou, então não teria problema não. Dá para eu conseguir entender que é você. Só faltou o primeiro dígito do CPF, que era um 0 lá. Entendi. Tá bom. Mas eu vou olhar então, tá? Beleza, Pô, obrigado. pra quem não tá inscrito no meu canal no YouTube, não tem nem mais o que falar, né? Pô, tem que se inscrever lá, pô. E no Classroom já tá tudo lá desde o início.
Quer dizer, a cada aula eu vou postando no Classroom o conteúdo da aula do dia, né? Tá na aba atividade lá, tem todo o material lá. Beleza? Aula, gravação, lista, revisão, o link pro meu canal do YouTube, cronograma, tá tudo lá. Beleza? Tá bom, gente? Posso encerrar? Pode. Então tá. Qualquer coisa aí, vocês mandam mensagem e boa Avion para quem ainda não fez. Quinta-feira a gente continua aí o conteúdo.